Passei o último ano novo na casa da minha irmã, cuidando do lugar enquanto ela viajava com a família. Era para ser uma noite tranquila, só eu, uma garrafa de vinho e algumas séries. A casa ficava em um bairro tranquilo, mas estar sozinha ali me deixava um pouco inquieta. Talvez fosse o silêncio ou o fato de que eu não conhecia muito bem os arredores. Por volta das 10 da noite, alguém bateu na porta da frente. Achei estranho, porque o bairro não era do tipo onde as pessoas apareciam sem avisar, ainda mais em pleno ano novo. Quando olhei pelo olho mágico, vi um homem de meia idade, com roupas comuns, mas um ar desleixado. Ele tinha um sorriso que parecia forçado, com lábios apertados, como se estivesse segurando alguma coisa, um nervosismo ou um propósito oculto. Meu carro quebrou aqui perto. Posso usar o telefone? O meu está sem bateria, ele disse, com a voz baixa e cortante. Relutante, abri a porta apenas o suficiente para falar com ele, mantendo a corrente de segurança presa. Disse que ele poderia esperar ali fora enquanto eu pegava meu celular para ajudá-lo. Ele insistiu, dizendo que precisava usar o telefone fixo porque o celular não tinha sinal. Algo na forma como ele olhava ao redor, analisando cada detalhe da casa, me deixou desconfortável. Fui firme, dizendo que não podia deixá-lo entrar, mas ele continuou insistindo. Finalmente, ele suspirou, deu um sorriso estranho, que parecia mais um aviso do que um agradecimento, e disse que tentaria outro lugar. Antes de ir embora, lançou um olhar demorado para a fechadura da porta, como se estivesse memorizando algo. Fechei a porta assim que ele foi embora, testando o trinco e garantindo que a corrente estava bem presa. Ainda assim, aquela interação me deixou bastante desconfortável. Sentei no sofá, mas a sensação de que algo estava errado não passava. Olhei para o relógio, faltava pouco para meia-noite. Tentei me distrair com as séries, mas continuei atenta, tentando escutar qualquer som ao redor da casa. Foi por volta da meia-noite que ouvi o primeiro som estranho. Passos, leves, no quintal. Meu coração acelerou. Tentei ignorar, pensando que podia ser um gato ou algum animal, mas então ouvi um ruído vindo diretamente da porta. A maçaneta girou. Lentamente. Meu corpo inteiro congelou. Eu sabia que a corrente estava presa, mas o som da tentativa de entrada foi suficiente para me fazer pegar o celular e discar para a polícia. Enquanto falava com o atendente, os passos voltaram a circular ao redor da casa. Eu estava com medo de olhar pelas janelas, mas a curiosidade me venceu. Puxei a cortina de uma das laterais e o vi. O homem estava no quintal, andando devagar, com as mãos nos bolsos, como se não tivesse pressa. O sorriso estranho que ele me deu na porta ainda estava no rosto dele, mas seus olhos pareciam vazios, como se ele estivesse completamente alheio ao medo que estava causando, ou talvez aproveitando-o. De repente, ouvi o som de vidro quebrando vindo da área de serviço. Meu coração disparou. Ele estava tentando entrar por uma das janelas. Corri para a cozinha e peguei uma faca. Minhas mãos tremiam tanto que era difícil segurá-la direito. Liguei para a polícia novamente, quase sussurrando, enquanto o atendente dizia que a viatura estava a caminho. O som dos passos dentro da casa foi a pior parte. Por um momento, tudo ficou em silêncio, até que ouvi passos vindo do corredor. Me escondi atrás do sofá, tentando controlar minha respiração. O silêncio foi interrompido por uma respiração pesada, como se ele estivesse parado no meio do corredor, escutando. De repente, os passos recomeçaram, mas dessa vez em direção à sala. Quando olhei pela fresta entre o sofá e o chão, vi as botas dele pararem na entrada. Ele ficou ali por um momento, como se estivesse avaliando o ambiente. Foi então que ouvi o som das sirenes ao longe. Ele parou, ficou imóvel por um momento e, antes de sair correndo, murmurou algo que não consegui entender, mas o tom soava como um aviso. Quando a polícia chegou, expliquei o que aconteceu, mas eles não conseguiram encontrar nenhum sinal dele nos arredores. Os policiais me disseram que casos semelhantes haviam sido relatados recentemente na área, mas ninguém tinha conseguido identificar o homem. Ele sempre age da mesma forma, um dos oficiais comentou. Aparece pedindo ajuda, estuda o lugar e tenta entrar depois. Aquilo me fez gelar. Ele não tinha escolhido minha casa por acaso. Naquela noite, não consegui dormir. Até hoje, toda vez que fico sozinha, ainda vejo aquele sorriso em minha mente, como se ele estivesse apenas esperando por outra oportunidade.
eu e meu namorado decidimos passar o ano novo longe da confusão da cidade. Escolhemos um hotel pequeno em uma cidade remota, com a promessa de tranquilidade e uma vista incrível para a virada do ano. O lugar era aconchegante, embora um pouco antigo, com corredores longos e móveis que pareciam ter sido retirados de outra época. Quando chegamos, tudo parecia perfeito. Nosso quarto era simples, mas confortável, e dava para ouvir o som distante dos fogos que já começavam a estourar na vila próxima. Depois de nos acomodarmos, notamos que o quarto ao lado parecia estar bastante movimentado. Músicas abafadas, risadas e o som de passos indo e vindo indicavam que havia uma festa acontecendo ali. Comentamos que não parecia ser um lugar tão isolado quanto imaginávamos, mas logo nos distraímos com os preparativos para a ceia que tínhamos levado. Foi só depois da meia-noite, quando estávamos assistindo aos fogos pela janela, que os sons começaram a mudar. Primeiro, foi o que parecia ser uma batida constante na parede que separava os dois quartos. Depois, algo como móveis sendo arrastados, seguidos de sussurros baixos. A princípio, tentamos ignorar os sons, achando que era só parte da festa ao lado, mas eles começaram a se intensificar. Agora, em vez de risadas e música, ouvimos passos pesados. De vez em quando, eles paravam e eram substituídos por arranhões na parede, bem perto da nossa cama. Olhei para o meu namorado, e ele tentou rir para aliviar o clima, mas dava para ver que ele também estava começando a se incomodar. Deve ser alguém bêbado, ele disse, mas a verdade é que aquilo estava nos deixando nervosos. Foi só quando as batidas passaram a vir diretamente na nossa porta que o desconforto virou medo. Eram batidas firmes, como se alguém quisesse que abríssemos. Meu namorado foi até o olho mágico para olhar, mas não havia ninguém ali. Ficamos em silêncio por alguns minutos, esperando que os sons parassem, mas, ao invés disso, ouvimos sussurros vindos do corredor, como se várias pessoas estivessem cochichando ao mesmo tempo. O som era tão baixo que não dava para entender nada, mas o ritmo parecia cadenciado, como se fosse uma espécie de canto. Quanto mais essas coisas aconteciam, mais nervosos ficávamos. Depois de mais algumas batidas e sussurros, meu namorado decidiu ligar para a recepção. Ele estava visivelmente irritado, enquanto eu mal conseguia controlar o nervosismo. Do outro lado da linha, o recepcionista parecia confuso. Ele garantiu que o quarto ao lado do nosso estava desocupado há meses. Quando meu namorado insistiu, dizendo que estávamos ouvindo claramente barulhos vindos de lá, o recepcionista disse que enviaria alguém para verificar. Enquanto esperávamos, o silêncio no quarto ao lado era quase pior do que os barulhos. De repente, ouvimos o som de algo sendo arrastado no corredor, seguido por uma batida seca na nossa porta. Dessa vez, foi mais forte. Meu coração disparou, e meu namorado segurou minha mão com força, sinalizando para não fazermos nenhum barulho. Olhei para a fresta da porta e vi uma sombra se movendo lentamente pelo chão, como se alguém estivesse parado bem ali. O corredor parecia sufocar, como se o espaço ao redor estivesse encolhendo. Depois de alguns minutos que pareceram horas, ouvimos passos se afastando lentamente pelo corredor. A tensão era tão intensa que mal conseguíamos respirar. Meu namorado, tentando se recompor, decidiu que iríamos até a recepção. Ele achava que estar em um espaço mais movimentado nos faria sentir mais seguros. Abrimos a porta com cuidado, e o corredor parecia vazio. Não havia sinal de ninguém. Chegando à recepção, o recepcionista nos esperava com um olhar estranho. Antes que disséssemos qualquer coisa, ele balançou a cabeça e falou: "Eu fui até o quarto, mas ele está trancado, como sempre esteve. Ninguém pode entrar lá." Eu senti meu corpo gelar. Ele hesitou antes de continuar, mas acabou dizendo: "Esse quarto, tivemos problemas no passado. Alguns hóspedes relataram coisas inexplicáveis, mas nunca encontramos uma explicação. É por isso que ele está vazio há tanto tempo." Antes que pudéssemos reagir, ouvimos novamente o som de passos, desta vez vindo diretamente do corredor que acabávamos de atravessar. O recepcionista empalideceu. Ele também estava ouvindo. Enquanto o som dos passos se aproximava, meu corpo inteiro ficou tenso. Olhei para o corredor, mas ele estava vazio. O recepcionista parecia tão assustado quanto nós, e isso só aumentou meu pavor. De repente, as luzes do lobby começaram a piscar, lançando sombras rápidas pelas paredes. Foi quando ouvimos novamente as batidas, desta vez na porta de entrada da recepção. 3 batidas secas, fortes, que ecoaram pelo ambiente.
No escuro, o som dos sussurros voltou, mas dessa vez parecia estar dentro do lobby. Eram baixos, quase inaudíveis, mas pareciam envolver cada canto da sala. Quando as luzes voltaram, o silêncio era absoluto. Nenhum som de passos, nenhuma batida. Apenas o vazio do corredor nos encarando, como se tivesse engolido tudo o que estava ali. No balcão da recepção, no entanto, havia algo que não estava ali antes, uma chave antiga, enferrujada, com o número do quarto vazio gravado nela. Na manhã seguinte, saímos do hotel o mais rápido que pudemos, sem olhar para trás. Até hoje, nunca descobrimos o que aconteceu naquela noite. Mas toda vez que me lembro do som dos sussurros, sinto que, de alguma forma, eles ainda estão me seguindo.